Processo TIG, ou processo GTAW, que são acrônimos de Tungsten Inert Gas ou Gas Tungsten Arc Welding, se caracteriza, diferentemente lá do processo MIG-MAG, por ser um processo a eletrodo permanente ou eletrodo não consumível. Então, nesse caso aqui, do TIG ou do processo plasma também, o eletrodo, o dito eletrodo, esse componente da tocha, ele serve efetivamente, realmente, como um eletrodo e não como um material de adição, como no caso dos processos a eletrodo consumível. E isso acaba atribuindo, né, algumas das principais vantagens aqui do processo TIG ao processo MIG-MAG, aos processos com eletrodo consumível. No que tange a flexibilidade que existe, né, e o desacoplamento, melhor dizendo, entre a energia de soldagem e a quantidade de material que está sendo aportado, se estiver sendo aportado algum material. Então, em primeiro lugar, esses processos permitem que se execute uma operação autógena, sem alimentação de material, né? Mas em casos onde é necessária alimentação de material, como por exemplo preenchimento de chanfros, né, ou revestimentos, esse desacoplamento entre energia e quantidade de material, que lá no caso do MIG-MAG era muito íntimo, né, existia um acoplamento muito íntimo, ou seja, naquele caso, quanto mais energia, mais material, e o contrário também é verdadeiro, quanto mais material necessário, mais energia tem que colocar, aqui já não acontece com tanta rigidez, né? Então, isso permite, né, também ao processo uma aplicação em situações de maior delicadeza, maior precisão, para maior garantia, por exemplo, de ausência de defeitos, né? E um exemplo é esse que está aí na tela, né? Preenchimento de chanfro em juntas em V, né? Nesses casos, então, o soldador ele consegue abdicar da alimentação de material ou interromper a alimentação de material e levar o arco elétrico, né, naquele ponto que deve ser realmente fundido, se por acaso houver necessidade de se permanecer um pouco mais com o arco em determinado ponto, isso é possível, coisa que lá no MIG-MAG realmente não era possível, porque continuamente está sendo alimentado material, né? Então, o processo ele tem essa vantagem, a desvantagem dele, também crucial assim, em relação ao processo MIG-MAG, é a produtividade. Então, justamente o mecanismo de maior eficiência de aquecimento do material de adição não acontece normalmente aqui para o processo TIG. Okay? Algumas tecnologias mais modernas, né, permitem realmente que haja uma maior taxa de fusão, até se aproximando lá do MIG-MAG. Algumas tecnologias modernas também permitem o uso do processo TIG em elevadíssimas correntes, 800, 1000 amperes, chegando a altas produtividades, né? Então, é claro, o processo TIG ele tem aquela pecha, né, de processo de baixa produtividade, mas isso depende muito, né? A questão é que ele pode ser aplicado com muito mais adequação em situações de maior delicadeza, de chapas mais finas, de passe de raiz, que são normalmente soldas manuais, né, bem artesanais e de baixa velocidade. Ok? Bom, então nós temos ali, né, como está mostrado aí na figura, o eletrodo de tungstênio, né, a vareta de soldagem, material de adição, pode ser arame também, no caso do plasma, lá poderia ser, da soldagem em plasma, né, poderia ser também pó metálico. O fato é que o material é sempre alimentado lateralmente, né? Nós temos, então, o bocal do gás de proteção e, basicamente, né, é isso aí. Né? A matéria-prima está ali, gás de proteção, arame, o eletrodo. Nós temos a pinça também, que faz o papel análogo lá da tocha MIG, né, que seria do bico de contato. Né? A pinça, então, ela segura, fixa o eletrodo tungstênio e, através da pinça, também se transfere a corrente para o eletrodo de tungstênio. E o processo pode ser utilizado também na corrente alternada, mas preponderantemente ele é aplicado com polaridade direta, eletrodo negativo. Tá? E por que isso? Né? Porque, de fato,
são duas as razões. Primeiro, pelo fenômeno que vai nos ajudar a entender, inclusive, esse gráfico aqui de característica estática do processo TIG, que é a emissão termiônica, né? Então, o processo, quer dizer, o eletrodo, ele é de tungstênio por um motivo especial, né? Realmente a sua resistência a altas temperaturas, né? Tem realmente um ponto de fusão elevado, então consegue, digamos assim, sobreviver até altas temperaturas que chegam a realmente ultrapassar o ponto de emissão termiônica. E o que é a emissão termiônica? A emissão termiônica é um mecanismo de emissão de elétrons que só é possível realmente numa situação de aquecimento, de grande aquecimento, né? E justamente acontece pelo elevada intensidade de vibração atômica, né, e de partículas realmente na superfície da estrutura, até o ponto que alguns elétrons realmente eles se soltam, né, se desprendem do reticulado cristalino ali do material metálico, né? Então existe essa emissão espontânea de elétrons acima de determinada temperatura que vai variar com uma característica chamada função trabalho de cada material. Mas, claro, o requisito primordial é que o material não se funda antes de se chegar nessa temperatura de emissão termiônica. E o tungstênio preenche esse requisito. Bom, e para que isso aconteça, né, de fato, o eletrodo ele tem que ser o cátodo, tem que ser aquele elemento do circuito que está fornecendo elétrons ali para o meu dispositivo, que é o arco elétrico. Okay? E o segundo motivo é justamente o mesmo fator pelo qual se obtém a fusão do eletrodo, do arame eletrodo lá no caso do MIG-MAG, que é a entrega de energia dos elétrons, né, energia em várias formas, né, energia de condensação eletrônica, energia cinética também, que no caso do MIG-MAG é desejável, porque nós queremos realmente fundir o eletrodo, mas nesse caso aqui não é desejável, né? Nós não queremos que toda essa energia dos elétrons, que eles adquirem na sua emissão e na sua aceleração ao longo da coluna do arco, nós não queremos que essa energia seja entregue ao eletrodo de tungstênio, porque isso, é claro, degrada o eletrodo de tungstênio, né? Faz com que ele perca a sua geometria, né? Então, são as duas razões pelas quais se aplica realmente a polaridade negativa. Não obstante, é possível também aplicar a corrente alternada e é necessário utilizar a corrente alternada em algumas ocasiões especiais, principalmente na soldagem de alumínio, para se fazer a limpeza catódica da camada de óxido que se tem nas estruturas, nas peças de alumínio. Mas isso realmente é uma outra história para um outro mini curso nosso, né? Bom, e voltando aqui, né, na característica estática aqui do processo TIG, né, que retrata justamente o efeito tecnológico sobre o arco da emissão termiônica, né? Então, por que eu estou mostrando realmente o segundo slide aqui do processo TIG, já com a característica estática, e lá no MIG realmente nem foi mostrado, justamente porque esse efeito e essa característica, elas realmente atribuem ao processo TIG algumas das suas particularidades, né? Inclusive a própria definição, seleção da tecnologia de fonte de energia, fonte de potência. Então, vamos lá, olhando aqui para o gráfico, né, o que nós podemos ver? Que o comportamento, pelo menos aqui, né, até 50 amperes, na primeira faixa aqui de corrente à esquerda aqui do gráfico, né, ele é muito diferente daquilo que nós estamos intuitivamente acostumados num circuito elétrico, que é uma carga resistiva, um comportamento resistivo, no qual existe uma direta proporcionalidade entre tensão e corrente, né? Então, nesse caso aqui que nós estamos vendo, a tensão está reduzindo com o aumento da corrente, né? Depois de um determinado ponto, a corrente começa a aumentar junto com a
tensão, que é basicamente o que acontece no processo Mig-Mag para a faixa prática. Na verdade, no processo Mig-Mag também acontece esse comportamento aqui não resistivo, digamos assim, né? Para correntes baixas, mas para correntes muito baixas mesmo fora realmente de qualquer aplicabilidade prática do processo. Tá? Então, realmente, nós negligenciamos isso para o processo Mig-Mag, mas aqui no TIG não, aqui isso acontece de fato numa faixa muito aplicável do processo TIG. O processo TIG é aplicado muitas vezes em correntes baixas, né, para aquelas aplicações que eu citei. E isso advém realmente desse mecanismo, né, da presença desse mecanismo de emissão termiônica. Porque o mecanismo de emissão termiônica, ele depende da temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser o agito ali das partículas ali na ponta do eletrodo, né? E mais elétrons vão ser emitidos do eletrodo de tungstênio. Quanto mais elétrons são emitidos do eletrodo de tungstênio, mais portadores de carga de alta mobilidade existem no meu arco, que então vão estar disponíveis para transportar carga, que é a corrente. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a facilidade de se transportar a corrente, porque maior a disponibilidade de elétrons. Esse mecanismo ele está presente até uma determinada corrente aqui, ó, com maior preponderância, né? Cerca de 50 amperes nesse exemplo aqui, para as condições desses ensaios, né? Esses dados foram levantados experimentalmente. Então, nesse caso, né, mais ou menos ali cerca de 50 amperes, o gás aqui é argônio, realmente existe uma saturação desse mecanismo, podemos dizer assim, né, desse mecanismo de emissão termiônica, e a partir daí, para maiores correntes, é necessário maior diferença de potencial, maior força, né, maior campo elétrico realmente para ionizar mais átomos, né, do gás, e realmente se produzirem mais partículas portadoras de carga, para transportar então essa corrente adicional, certo? Então, mas até 50 amperes é isso que acontece, né? Uma redução da tensão com um aumento da corrente. Bom, como eu falei, isso depende das condições aqui de soldagem, sendo que o gás tem uma influência muito grande. Então, aqui na direita, né, vocês estão vendo que quando se aplica o hélio como gás de proteção, praticamente dobra ali a tensão para a mesma corrente, além de se deslocar aquele ponto de inflexão um pouco mais realmente para a direita. Aí. Ou seja, se atrasa um pouco aquela saturação do fenômeno ali de emissão termiônica, né? E o que acontece, né? O hélio ele tem propriedades de capacidade de transferir calor, ele perde calor com muito mais facilidade do que o argônio, e além disso ele tem maior potencial de ionização, né? É mais difícil ionizar o hélio eletricamente, né? Então essas duas propriedades elas jogam em conjunto para fazer com que seja mais difícil manter o hélio ionizado, né? Então, realmente, isso demanda mais diferença de potencial e, claro, se produz, então, um arco com maior tensão e maior potência para a mesma corrente, certo? Bom, então vamos lá. O sistema básico aqui para o TIG, mais ou menos parecido lá com o sistema processo Mig-Mag, né? Nós precisamos de uma fonte de energia, sendo que a fonte de energia tem uma restrição que não existia lá no Mig-Mag, basicamente. Né? No Mig-Mag era possível se aplicar uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão, dependendo da variante do processo Mig-Mag que se quer utilizar. Né? No caso aqui do TIG, não existe essa flexibilidade. Aqui realmente se aplica uma fonte de corrente. Por que isso? Voltamos aqui um slide. Né? Então dá para ver nesse mapeamento aqui, né, da característica estática do processo TIG, que existe para uma mesma tensão, né, duas possibilidades de subsistência de um arco elétrico de corrente, duas correntes. Né? Então vamos pegar aqui como exemplo, aqui, por exemplo, 6 milímetros aqui, né? Os ensaios aqui para distância eletrodo-peça de 6 milímetros, então dá para ver que para 13 volts é possível se obter um arco com cerca ali de
30 amperes mais ou menos, mas também existe um arco. O arco se estabelece lá para cerca também de talvez 110, ali 120 amperes. Né? Bom, esse equilíbrio instável, né, da corrente, ele inviabiliza a aplicação prática aqui do processo TIG. Por quê? Porque, de fato, realmente o resultado de uma solda com 30 amperes é muito diferente do resultado de uma solda com 110 amperes, que são as duas situações nas quais o arco poderia se estabelecer se eu estivesse trabalhando com uma fonte de tensão, no caso aí 13 volts e uma distância eletrodo-peça de 6 milímetros. Né? Então, nesses casos, quer dizer, no caso do TIG ou plasma, né, processo eletrodo permanente, é de fato necessário utilizar uma fonte que imponha a corrente, que trave a corrente, que é o principal responsável aqui pelos efeitos de aquecimento e outras características do processo que nós vamos ver já em seguida, né, quando a gente falar de física da soldagem. Bom, e aí nós temos um cilindro de gás, que também da mesma forma pode ser realmente uma mistura de gases, ou pode ser realmente um gás advindo da linha, né? Pode haver um misturador, lembrando que aqui, né, o próprio nome do processo diz realmente gás inerte, né? Inert gas, para preservação do eletrodo. Então, não é possível utilizar gases reativos ou ativos que podem realmente gerar reações químicas ali na superfície do eletrodo e assim degradar o eletrodo geometricamente e também quimicamente. Existem mais modernamente algumas composições de gases com ppms de alguns elementos oxidantes, como o óxido nítrico, por exemplo, que tem algum efeito benéfico, soldagem de alumínio principalmente, né, mas são realmente partes muito pequenas ali da mistura, né? Se solda com hidrogênio também, mas é um redutor, né? Então, de fato, não existe problema aqui para o nosso eletrodo. E sendo que mais comumente realmente se utiliza o argônio ou misturas com hélio. Então a gente tem a tocha ali, a peça, né? E a polaridade. Né? Então a polaridade é negativa na tocha para preservação do eletrodo e para emissão termiônica, né? E a polaridade positiva na peça, lá no caso do processo Ming-Mag, era o contrário. Tá? Bom, quando o processo é feito de maneira alimentada, ou seja, quando existe alimentação mecanizada, automatizada de material, então, além dos elementos básicos aqui, se aplica também um alimentador de arame, um mangote aqui que leva através do liner ou do conduíte o arame até a tocha, né? E então, um direcionador de arame fixado à tocha realmente direciona o arame até a poça de fusão. Ou então se aplica um dispositivo como esse aqui que está mostrado, ó, onde eu estou mostrando aqui com o cursor, que é um dispositivo, é um direcionador em forma de caneta. Com esse dispositivo, o soldador ele tem mais flexibilidade espacial para realmente posicionar o arame onde ele quiser na poça de fusão, diferentemente, é claro, de um direcionador que é rígido e realmente fixado aqui a peça, né? Ou desculpa, né? A tocha. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o arame está entrando lateralmente a tocha. Nesse outro caso aqui, que inclusive tem um pré-aquecimento aqui do arame, né? Um hot wire, o arame está entrando na frente aqui da tocha, não lateralmente, né? Meio que longitudinalmente aqui a tocha. Tá? Então, nesses casos, existe menos flexibilidade de posicionamento, ok? Posicionamento relativo do arame com a tocha. Bom, então, é isso, né? Ou seja, sempre é vantajoso, quer dizer, sempre não. Quando eu tenho, de fato, um procedimento de soldagem muito bem definido,
né? Muitas vezes até mecanizado, o mesmo manual, mas muito bem definido em termos de velocidade de arame, né? Próprio ângulo de deposição, posição de deposição. Esses direcionadores que são solidários à tocha, eles têm a vantagem de que o soldador não precisa usar as duas mãos, né? Realmente ele pode apoiar a outra mão, ou ele não precisa utilizar a mão dele, que é menos habilidosa, mas para situações que exigem um pouco mais daquele caráter mais artesanal, de fato, uma caneta TIG é mais interessante. Bom, em relação ainda aqui aos dispositivos aqui envolvidos no processo TIG, né, então a gente tem a tocha e a própria natureza das aplicações aqui, né, do processo TIG, que são aquelas aplicações mais complexas em termos de composição química, de material, de espessura fina, de geometria complexa, né? Então, existem alguns dispositivos especiais aqui, né? Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, eu estou mostrando um bocal expandido, né? Um bocal com um diâmetro muito maior do que um bocal convencional. E, além disso, né, um bocal aqui do gás de proteção que também, quer dizer, uma tocha que também aplica aqui o gas lens. O que é o gas lens? O gas lens é o dispositivo que está sendo utilizado nesse exemplo aqui, tá? Do centro aqui do slide. Nesse dispositivo, então dá para ver na tocha da direita aqui, né, um ensaio que foi feito aqui com fumaça, né, dá para ver que o comportamento do fluido, do fluxo de gás aqui é muito mais turbulento do que nesse outro caso, onde o gas lens, que é essa tela metálica aqui, é utilizada, né? Então, nesse caso, o fluxo de gás se mantém laminar por um comprimento muito maior aqui, né? Evitando que hajam vórtices aqui na periferia da proteção gasosa que podem realmente sugar ar atmosférico para a área de proteção gasosa e para a poça de fusão e assim denegrir ali a poça de fusão. Bom, existem, além desse exemplo aqui, né, de bocais de maior diâmetro, também realmente extensões do bocal, que a gente chama de trailing gas, né, que é esse dispositivo que então é fixado aqui à tocha e continua protegendo a poça de fusão mesmo depois, quer dizer, exatamente, mesmo depois dela solidificada. Então, esse tipo de dispositivo aqui é muito aplicado em operações manuais, muito aplicado inclusive na indústria aeronáutica, né? Então, as peças que são soldadas hoje em aviões, né, são soldadas manualmente com dispositivos dessa maneira. Peças de titânio, por exemplo, de tubulações de canalização hidráulica, por exemplo, ou de tubulação de ar-condicionado, né? Então, são soldados dessa maneira, né? Com esses materiais principalmente muito reativos, ou então em aplicações que nós chamamos de sanitárias, né? Aplicações de alto requisito de qualidade, né? Principalmente na parte interna da solda, na raiz da solda, por exemplo, indústria alimentícia, petroquímica ou que mais? Farmacêutica, tá? E aqui embaixo tem um exemplo de um bocal aqui de pirex, né? De um vidro, né? Uma cerâmica translúcida aqui, que também permite ao soldador enxergar melhor ali a poça de fusão e conseguir colocar o arame, né, ou a vareta, realmente o material de adição, na posição mais correta possível. Tá? Bom, e como eu já falei, né, o processo ele pode ser também alimentado, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de aplicações do TIG alimentado e numa variante das mais modernas, aí, que é o processo TIG com alimentação dinâmica, né? Então, qual é a diferença? O que é esse TIG com alimentação dinâmica? Então, aqui, ó, nesse primeiro slide aqui, quer dizer, nesse vídeo aqui à direita, né, vocês estão vendo o processo alimentado com uma alimentação, com uma velocidade contínua, em regime estático aqui de velocidade de arame. Então, o que dá para ver? Né? Que em alguns momentos se formam aqui algumas bolhas, ó, muito grandes aqui, que às vezes até acabam contaminando o próprio eletrodo, acabam gerando também descontinuidades no próprio cordão, por diferenças de realmente tensão superficial, né? E defeitos na solda. A alimentação dinâmica ela consiste na vibração, na oscilação ou pulsação
do arame, mantendo uma determinada velocidade média de arame, que é aquela que vai ser determinada pela quantidade de arame que tem que ter para preencher aquele chanfro, mas a velocidade instantânea, né, de inserção, de mergulho do arame é muito maior, até 10 vezes maior do que a velocidade média em si. E com isso, o que é possível conseguir, né? A gente consegue obter aqui, de fato, né, uma transferência muito mais estável e regular, né? Não existe a tendência à formação daquelas bolhas, né, e de contaminação do eletrodo ou de descontinuidades na poça de fusão, né? Sempre vai ser adicionado uma certa quantidade de material numa frequência que é homogênea e regular, que é a frequência de oscilação do arame. Sempre vai ser assim. Não vai depender, por exemplo, da formação de uma bolha na ponta do arame, que vai estar ali realmente suscetível ao arrasto do próprio plasma, pode começar a balançar e até sair fora da poça de fusão. No caso da alimentação dinâmica, não acontece isso, né? Sempre é uma pequena quantidade de material que é fundido e ele é colocado diretamente lá na poça de fusão. Além disso, né, existe também o próprio agito da poça de fusão que ajuda a eliminar, a degasificar a própria poça de fusão. Uma outra tecnologia aqui de TIG alimentado, né, é o que nós chamamos de injeção tangencial de arame, né? A modalidade comercial mais conhecida é o Top TIG. E o que isso implica, né? Realmente, numa aproximação aqui do arame em relação ao eletrodo, então o ângulo de entrada do arame é muito mais fechado do que para situações convencionais, para o processo convencional, né? Esse aqui, por exemplo, o ângulo está quase, talvez, 80 graus aqui, né? Então aqui a gente tem cerca de 15, 20 graus aqui, né? E uma proximidade muito grande aqui entre o eletrodo e o arame. Qual é a vantagem disso, né? Realmente existe, então, ao entrar em contato com a peça, né, uma polarização do arame e o ancoramento anódico aqui do arco no próprio arame. Com isso se consegue realmente fazer um aquecimento prévio aqui do arame, ou seja, como se fosse basicamente um arame quente, um hot wire, além do aquecimento anódico que está acontecendo, né? Então a gente consegue aumentar a taxa de fusão aqui, tá? Não chega realmente lá na taxa de fusão do Mig-Mag, mas se aproxima, tá? A gente fica aí cerca de talvez 80% da taxa de fusão do Mig-Mag, tá? É possível para determinadas condições. E uma outra tecnologia, né, que também nós estudamos aqui no LabSolda, realmente é o TIG Keyhole. É o TIG em determinadas condições, basicamente permitidas, possibilitadas por avanços no projeto de tocha, né? Que, por sua vez, permitem realmente a aplicação de altas correntes e a manutenção de uma determinada geometria do arco, que acaba gerando um keyhole, né? Um furo na peça ou na junta, como está mostrando aqui, né? E realmente pode-se fazer uma solda autógena sem preparação de chanfro, sem chanframento, tá? Então aqui está um exemplo aqui de uma chapa de 6,35 milímetros, né? Duas chapas, aqui é uma solda, né? Uma junta, e em aço carbono, né? Então todos esses exemplos aqui de avanços, né? De processos modernos foram também, em seu desenvolvimento, né, subsidiados por modelamento e simulação, né? Primeiro pelo conhecimento dos efeitos, como é possível realmente eu obter um arco que me permita obter um keyhole, né? Então é necessário conhecer os efeitos presentes que vão permitir, nesse caso, por exemplo, uma constrição catódica do arco, que vai me dar maior densidade de potência, né? E a mesma coisa aqui, né? Como se dá a transferência de calor? Qual é a quantidade de calor que eu posso aportar mais no eletrodo, realmente, se eu tiver essa configuração? Então, tudo isso pode realmente ser vislumbrado, visualizado também do ponto de vista de modelamento e simulação, com vistas à otimização dos processos, tá?
Bom, e vamos falar então agora sobre física da soldagem, né? Vamos falar agora um pouco sobre esses fenômenos aí que nós estamos citando, né? Envolvidos aí na soldagem. Então, antes de mais nada, vamos relembrar aqui a definição, né, de arco elétrico. O que é o arco elétrico? Processo de soldagem a arco elétrico, né? Então, o arco elétrico ele é uma descarga elétrica entre dois polos através de um gás, né? Então, formando-se aí um plasma, nesse caso um plasma térmico, um plasma de altas temperaturas, que está transferindo corrente. Então, isso é a definição de arco elétrico. Tá? De onde vem esse nome? O nome vem da própria forma geométrica que essa descarga acaba assumindo, né, quando ela ocorre. Então, por exemplo, aqui nós temos um arco entre dois eletrodos de grafite. Então, devido à diferença de densidade que se gera pelo aquecimento dos gases, né, e a própria também interação ali das forças eletromagnéticas que são geradas ali ao longo, né, ao redor do arco, então ele acaba tomando essa forma realmente abaulada, né, o que é um arco. Então tem um outro exemplo aqui. A descarga numa subestação. Também aqui é um arco elétrico com proporções muito maiores, né, mas também é um arco elétrico. Então foi isso que realmente os inventores lá, né, da época de lâmpadas de arco elétrico, lá o Humphrey Davy, né, observaram, né, e deram esse nome. Inclusive o nome em inglês também é esse, Electric Arc, e também em alemão, Lichtbogen. No caso alemão é mais curioso, né, porque não é um arco elétrico, é chamado de um arco de luz. Licht é luz, né, então Lichtbogen é um arco de luz. E por que utilizar, realmente de onde veio a ideia de utilizar o arco como uma ferramenta aqui de trabalho? Pelas suas características, né? Primeiramente, né, porque ele é uma fonte de calor, né, devido a todos os fenômenos, os efeitos colisionais que acontecem no arco elétrico, existe uma enorme geração de calor, de potência ali, né? Ele tem uma componente resistiva também, né? O arco ele não é uma carga resistiva, mas ele tem uma componente resistiva, mas ele também é uma fonte de força contra a eletromotriz. Em outras palavras, ele é uma fonte de tensão, né? Então ele gera muito calor, gera muita luz também, realmente por essas mudanças de estado das partículas ali que estão acontecendo continuamente, gerando então uma profusão de fótons, né? Então se gera radiação em diferentes comprimentos de onda ali do espectro, né, eletromagnético, mas se gera muito calor, e além de calor, o arco ele é uma fonte de pressão. O arco não é somente, né, um outro conceito às vezes o pessoal tem limitado, ele não é apenas uma fonte de calor. O arco ele é uma fonte de força, ele é uma fonte de pressão, que também é muito útil, às vezes pode atrapalhar, mas se corretamente controlada, pode ser muito útil essa força, essa pressão, tá? Para se obter grandes penetrações, por exemplo. Se ela estiver demasiado e não adequadamente controlada, pode resultar em defeitos como humping, por exemplo, né? Ou burn through, né? Um excesso de penetração, uma perfuração. Segundo pela sua geometria, né? Então o arco ele pode ser dominado através de uma fonte de potência. Então a fonte de potência, a fonte de energia, a máquina de solda, ela tem essa responsabilidade, né, de pegar a energia da rede e realmente moldar essa energia para que ela se adeque num arco elétrico que a gente pode utilizar ali para soldagem. Em relação à potência e temperatura também, a gente precisa ter elevadas potências e passar a temperatura ultrapassar a temperatura de fusão, né, dos metais envolvidos. Tem uma boa concentração, densidade de energia, então é a correlação entre geometria e temperatura e potência, né? Nós, através dos parâmetros elétricos, conseguimos manipular também o arco, tá? Na sua geometria, nas suas características dinâmicas, né? Ele tem relativamente uma ferramenta de baixo custo, quando se compara com outras ferramentas utilizadas para o mesmo fim, ou
só que com físicas muito mais complexas, né, como por exemplo o laser, e com um nível aceitável de riscos. Então, existe hoje já um bom conhecimento sobre as emissões que o arco elétrico tem, né, gera, e realmente EPIs adequadas para isso. Tá? Existem linhas de pesquisa em relação inclusive a ruído, a emissões gasosas, e realmente existe então desenvolvimento para se lidar com isso do ponto de vista de saúde, né? Tudo isso dentro de limites muito bem toleráveis, né? Claro que um arco elétrico existe em outros domínios, outras circunstâncias também. Quando a gente liga um interruptor ali, abre um arco. No disjuntor, abre um arco elétrico. É um arco adequado para soldagem? Não. É um arco com uma geometria muito pequena, com uma corrente muito alta, muito baixa e uma tensão muito alta, né? E o raio, está mostrado aqui no slide, né, na esquerda aqui um raio. O raio é um arco elétrico, é um arco elétrico produzido pela natureza, mas também não podemos utilizar um raio como ferramenta de soldagem, né? Então, os parâmetros, né, que geram que são identificados naquela característica estática do arco que eu mostrei para vocês, a correlação entre corrente e tensão, eles são obtidos pela ação elétrica das fontes de energia lá, primeiramente pelo seu transformador e pelos seus outros componentes, né? Então, por exemplo, um arco elétrico TIG aqui, nós temos aí 200 amperes e, sei lá, 12 volts, né? Um arco MIG-MAG, analogamente aí também 300 amperes, 20 volts, 30 volts, 400 amperes, alguma coisa assim. Ao passo que, por exemplo, num raio nós temos talvez 30 mil amperes e centenas, talvez 300 milhões de volts, né? São coisas diferentes, né? São realmente amplitudes, são grandezas diferentes do mesmo fenômeno, tá? E aqui cabe um parênteses também semântico para nós aqui do mundo da soldagem e correlatos, né? Que é a nomenclatura de cátodo e ânodo. Então, desde a eletroquímica lá no segundo grau, né, nós aprendemos que cátodo é o positivo, ânodo é o negativo, os cátions e os ânions e tudo mais, né? Mas por quê? Porque na maioria dos casos nós estamos observando realmente não o meu dispositivo que está consumindo energia, mas o que está fornecendo energia. Então, por exemplo, né, no caso aí de uma pilha, né? Então, a corrente, né, o dispositivo que eu estou utilizando, ele está ligado fora da pilha, né? E em relação à pilha, o que acontece, né? A corrente ela sai do positivo, é o sentido convencional da corrente, sai do positivo e vai para o negativo. Mas os elétrons, realmente, eles saem do negativo e vão para o positivo. O cátodo e o ânodo são designações do comportamento dos elétrons em relação àquela interface. Então, por exemplo, na parte de baixo aqui da pilha, ó, nós temos aqui aquele, né, o polo negativo ali, né, da pilha, de onde os elétrons estão saindo, que é o negativo, né, eles estão saindo dali. E aqui na parte de cima da pilha, né, que está representado positivo, o que acontece? Nessa interface aqui, os elétrons eles estão entrando nessa região. Então, o cátodo é sempre onde os elétrons estão entrando no dispositivo. E o ânodo é de onde eles estão saindo. De uma maneira, assim, lúdica de lembrar isso, né, é o seguinte, o cátodo é onde os elétrons eles estão caindo. E o ânodo é onde os elétrons estão ascendendo, né? Então, por exemplo, aqui no nossos processos que nós estamos observando, o TIG e o MIG-MAG, né? Então, à esquerda aqui, né, nós estamos vendo o seguinte, no caso dos processos de soldagem, nós estamos observando o meu consumidor ali da energia, né? Que é o arco elétrico e não a fonte, tá? Então, nesse caso, vamos analisar ali o MIG-MAG primeiro, à esquerda ali, né? Então, a corrente está indo do positivo para o negativo, sentido convencional da corrente, né? Os elétrons estão indo do negativo para o positivo, né? Então, os elétrons eles caminham do negativo para o positivo. Então, o negativo é a peça, né, que está emitindo os elétrons e o positivo é o meu arame, né?
Então, o que acontece, né? Os elétrons, eles estão caindo, eles estão entrando no meu dispositivo através aqui da interface da peça, que é o negativo. Então, o cátodo é o negativo. E o ânodo, de onde os elétrons eles estão ascendendo, A de ânodo, é o meu eletrodo positivo. Ok? Então, em soldagem, ânodo é o positivo, cátodo é o negativo. É quem está emitindo elétrons. Ânodo é quem está recebendo os elétrons. É o contrário aqui para o TIG, então. Né? No TIG, o eletrodo é negativo, o cátodo é o eletrodo tungstênio, a peça é positiva, a peça é o ânodo. Ok? Bom, então vamos entrar agora um pouquinho mais na complexidade do meu arco elétrico. Então, o arco, né, como eu falei, ele é um gás que está ionizado e transferindo corrente. Bom, então, a primeira observação que a gente faz aqui, né, é em relação ao grau de ionização. Quando a gente diz que aquele plasma ali, aquele gás do arco elétrico está ionizado, né, aquele gás está ionizado e assim sendo é um plasma e em transferindo corrente ele é um arco elétrico, nós não queremos dizer que todo aquele gás está ionizado. Todas os seus átomos perderam um elétron, né? Então ficaram ionizados, polarizados, energizados, por assim dizer. Né? Nem todos os átomos estão ionizados, que é quando ele perde pelo menos um elétron. Certo? Apenas uma parte, e muito provavelmente uma pequena parte dos átomos realmente estão ionizados. E nesse mapeamento que está mostrado aqui no slide, né, 34, dá para ver realmente alguns comportamentos aqui de algumas misturas gasosas. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, letra A, é uma mistura de arco e hélio. Então dá para ver que num plasma de arco e hélio, 50%, 50-50, né? Até 10 mil graus, até 10 mil, deixa eu ver, isso aqui é Kelvin, Kelvin, até 10 mil Kelvin, realmente, basicamente não existe ionização. E começa ali próximo de 10 mil Kelvin a ver a ionização do argônio. O argônio começa a ionizar, né? Então começa a aumentar aqui a quantidade da espécie elétrons, né, de elétrons, e o argônio, os átomos de argônio, a espécie átomos de argônio neutra, começa a cair, né? Um contra o outro, tal. Só a partir de lá de cerca de 15, 17, um pouquinho mais de 15 mil Kelvin, é que começa a se ionizar hélio. Né? Então, para regiões do arco onde a temperatura não chegou nessa faixa de 15 mil, não existe ainda ionização do hélio. Então, todas as propriedades, por exemplo, quer dizer, então a influência que o hélio dá nessas regiões do arco, onde a temperatura ainda não chegou em 15 mil Kelvin, são advindas não da sua ionização, das suas características elétricas, mas das suas características térmicas. A partir dessa temperatura, ou seja, em regiões do arco onde essa temperatura acontece, aí sim a ionização do elétron começa a ter um papel, do hélio começa a ter um papel também. A partir de uma determinada temperatura, começa a haver a segunda ionização do argônio. Ele perde mais um elétron. O primeiro é da camada de valência, e depois ele perde mais um elétron. Então, surge aqui o argônio mais 2 aqui, né? E assim por diante, tá? Ou seja, aqui eu já adianto uma propriedade muito importante do arco, que é que ele não tem uma temperatura única. Ele tem um perfil de temperaturas, como a gente consegue ver aqui à direita, numa simulação feita em CFX, né? Onde nós podemos ver à direita aqui do desenho, né, realmente o perfil de temperaturas. O arco é mais quente próximo ao eletrodo e vai perdendo temperatura em direção à periferia, em direção à peça. Ok? Bom, então vamos voltar aqui, né, na letra B aqui. A gente tem uma mistura aqui embaixo, né, de argônio com oxigênio. Né? Então o oxigênio ele começa a se dissociar, o O2 começa a se dissociar ainda sem realmente prover partículas portadoras de carga, né? Ele começa a se dissociar ali cerca de 2.500 Kelvin ali, e começa também a se ionizar, né? O O que começa a surgir, o oxigênio atômico começa a querer se ionizar lá em cerca de 10 mil, pouco menos de 10 mil Kelvin também.
né? Então a espécie O2 começa a cair, a espécie O começa a aumentar na dissociação, e depois então é que vem a ionização. Ok? Então, tudo isso vai caracterizar toda essa combinação elétron, advindo, quer dizer, elétrons, íons de argônio, íons de oxigênio, vão caracterizar cada, ou vão determinar as características, as propriedades todas que dependem da temperatura para cada região do arco. Ok? Olhando aqui a letra C, então, nós temos uma situação ainda mais complexa, né? Parece uma teia de aranha, realmente, esse gráfico aqui, né? Então, nós temos aqui uma mistura de argônio com CO2. Então, primeiro, se tem a dissociação do CO2 em CO mais O, depois IO2, né? Depois a gente começa a ter realmente a ionização deixa eu ver aqui, do carbono, né? Do oxigênio, do argônio lá é perto de 10.000 Kelvin, né? E aí realmente eu acabo tendo uma combinação de espécies, né? De partículas em cada região, de cada temperatura aqui do arco, que vai determinar diferentes propriedades. E a mesma coisa aqui para uma mistura de argônio com hidrogênio. Certo? Então, essa propriedade aqui acaba, então, determinando as propriedades, outras propriedades físicas aqui do arco. Então, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe para vocês no centro aqui do slide a condutividade térmica. Né? Então, o hidrogênio ele tem um pico de condutividade térmica em regiões de cerca de 3.000 Kelvin, assim como o CO2 também. Porque são regiões onde acontece a ionização, quer dizer, a primeira dissociação, e existe então um pico de entalpia. Né? E são as regiões onde existe um desequilíbrio, então, né? Então a gente está vendo aqui, ó, o equilíbrio termodinâmico local, existe um desequilíbrio e um fomento, então, à transferência de calor. Tá? Então existem esses picos de condutividade térmica nesses gases que são moleculares. Né? Ao passo que o hélio, então, ele começa baixo e depois realmente aumenta muito aqui a condutividade térmica, e o argônio basicamente tem uma baixa condutividade térmica. E nós temos aqui um outro gráfico também um pouco mais estendido aqui nas abscissas, né, mostrando o comportamento para temperaturas um pouco maiores. Tá? Mas o fato é esse, né? E tudo isso, esse comportamento depende do grau de ionização, da dissociação, do equilíbrio, da condição ou não de equilíbrio termodinâmico local, que é realmente o balanço de temperatura, né, que é uma característica termocinética das espécies negativas, que são os elétrons, espécies leves, e das espécies pesadas, que são os íons positivos, né? Das propriedades dos gases, como eu falei aqui, né, grau de, potencial de ionização, condutividade térmica, condutividade elétrica e tal. E também existe uma outra característica muito importante, que são as regiões de transição, as regiões anódica e catódica. Então aqui, nessa figura aqui que eu estou mostrando com um cursor, é mostrado, né, que existe uma determinada queda de tensão, um gradiente de tensão, né, na coluna do arco, e um gradiente de tensão muito mais brusco nas regiões próximas aos eletrodos, que são as regiões de transição entre um condutor sólido ou líquido, né, que é o metal líquido, ou a peça, né, e um condutor gasoso. Né? Então, no líquido e no condutor sólido, que é a peça, né, onde o arco está ancorado em algumas das suas regiões mais periféricas, existem condições completamente diferentes de transferência de calor, de resistividade, de impedância. Né? Então, nessas regiões aqui, e são regiões onde existe também um acúmulo de algumas espécies, por exemplo, espécies positivas, né, os íons positivos, eles são alavancados, são impelidos, né, são em direção ao negativo, são atraídos em direção ao polo negativo, e o contrário para os elétrons. Então se formam nuvens dessas espécies, que têm os seus efeitos de aceleração e desaceleração das espécies que estão sendo emitidas ou que estão sendo atraídas para esse determinado polo, causando então regiões de
ausência de equilíbrio termodinâmico, de alta aceleração de uma espécie ou de outra. Tá? Então, isso também acaba gerando propriedades de complexidade muito maior do que a da coluna do arco nessas regiões de transição. Isso também é simulado. Okay? Como que isso é simulado? Né? Tá aí. Então, essa figura ela é retirada aí de um artigo dos colegas lá, o pessoal da Universidade Técnica de Dresden, né? Comandados lá pelo Dr. Schnick, pelo professor Füssel, que são especialistas, né, e tem realmente uma longeva linha de pesquisa e desenvolvimento em modelamento e simulação do arco elétrico, que considera todas essas físicas aí, né? Mecânica dos fluidos, hidrodinâmica, né, eletromagnetismo, eletroddinâmica, considerando as equações de Maxwell, Navier-Stokes, claro, as leis também, as físicas menos complexas, né, que é a lei de Ohm, força de Lorentz, né, gerando, concebendo, acoplando tudo isso num modelo magneto-hidrodinâmico, que é aplicado, então, no CFX. Tá? Então, esses modelos, eles consideram todas essas características térmicas, termocinéticas, elétricas e magnéticas do arco elétrico, para, então, se poder modelar o processo e simular diferentes parametrizações. Tá? Bom, ainda falando sobre algumas outras propriedades que causam influência no processo e que podem ser simuladas também. Né? Nós temos, por exemplo, o fenômeno do demixing, que é a desmistura dos gases. Então, nós temos, todos conhecem, né, uma mistura de gás, o argônio e CO2, por exemplo. Né? C25, 25% de CO2, 75% de argônio. Ou argônio mais O2, 5%, 2% de O2, né? No exemplo aqui em tela, nós temos 95% de argônio, 5% de hidrogênio e 50-50 argônio e hélio. Né? E na de cima ali, de fato, acabei não colocando aqui, acredito ser uma mistura de argônio com CO2, né? Mas o demixing ele está mostrado nas duas figuras de baixo aqui, ó, do argônio 50-50 com hélio e 95-5 com hidrogênio. Então dá para ver que em diferentes regiões do arco, devido a fenômenos de difusão que são catalisados por diferença de temperatura, existe realmente uma desmistura do gás e uma concentração de uma determinada composição, de um determinado gás, em determinadas regiões. Então, o hélio ele fica mais concentrado em regiões mais próximas da peça. Ao passo que acima, nas regiões do arco aqui, vai caindo a composição de hélio, não é mais 50-50. Né? E a mesma coisa, ou muito parecido, acontece aqui para o 95 argônio, 5% de hidrogênio. A polaridade pode fazer muita diferença também em relação às propriedades do arco. Né? Então, aqui está mostrado um frame de uma filmagem de alta velocidade nossa aqui, né, do processo MIG-MAG-CA, e esse frame foi tirado, ou está mostrando realmente a polaridade negativa, o arco estabelecido na polaridade negativa, nessa região aqui, mas cadê o cursor? Está aqui, ó. Polaridade negativa. Nessa situação, então, o arco ele escala no eletrodo. Inclusive, ficou bem claro nessa foto, nesse frame, os pontos catódicos, de onde os elétrons estão sendo emitidos. Nesse caso, por efeito de campo, não é o efeito termiônico, né? Basicamente. Né? Pode até haver um pouquinho de efeito termiônico aqui, por realmente assim, aquecimento pontual muito localizado, mas o efeito preponderante é o efeito de campo, porque é um cátodo frio, né, relativamente. Mas o fato é que o arco ele se eleva, ele ancora lá em cima no eletrodo. Então muda a geometria, muda as características, muda o balanço de elétrons e íons positivos, né? E muda basicamente todas as propriedades do arco, né, quando se altera a polaridade. E uma outra influência, né, que ocorre é da vaporização metálica. Então, no processo MIG-MAG existe sempre temperaturas do líquido, né, maiores do que a temperatura de fusão, sempre a temperatura da poça e a temperatura da gota estão maiores do que a temperatura de fusão, né, do
do metal. Então, existe formação de vapores, tá? E essa, é claro, do ponto de vista prático, essa vaporização ela tem que ser minimizada, né? Mas o fato é que o vapor metálico, ele também, então está mostrado aqui nessa simulação aqui acima, né? Ele acaba gerando uma diferença no perfil de temperatura. Então, à esquerda a gente tem aqui a fração de ferro, vapor de ferro, mostrando uma grande concentração na coluna, no centro do arco, ao longo do eixo aqui do arco. E gerando um mínimo de temperatura no centro do arco, que é o contrário do TIG. Tá? E isso acontece quando existe ali o vapor metálico, no caso do processo MIG-MAG. E isso acaba gerando uma diferença no perfil térmico, no perfil de todas as propriedades de viscosidade, velocidade do jato plasma, né? Quando são capacidade de transferência de corrente, condutividade elétrica também, que por suas vezes vão influenciar no quê? Na estabilidade do processo, na formação do cordão, na penetração, né? Então, se nota realmente a importância do conhecimento dos fenômenos e realmente das ferramentas de simulação de modo a prever certos comportamentos antes realmente de se fazerem centenas, dezenas, milhares de ensaios, né, exploratórios empíricos. Bom, em relação aqui à poça de fusão, nós estávamos falando aqui do arco, né, mas em relação à poça de fusão, então, a poça de fusão, o comportamento convectivo da poça de fusão, que vai gerar, então, a fusão da peça e a formação do cordão e a solidificação, né, está submetido aqui também a alguns mecanismos aqui, assim, convectivos, né? Então, a gente tem o primeiro, o efeito buoyancy, né, que é o empuxo, que realmente faz com que o material mais quente, né, que está com menos densidade, tenda a sobrenadar. A gente tem também o efeito da força de Lorentz, que é a força de origem eletromagnética, também que causava lá o efeito Pint lá no MIG-MAG, também causa um efeito de estricção aqui, de realmente fluxo para o centro, né, no caso da poça de fusão. Tem o efeito Marangoni, que é o efeito da tensão superficial, na verdade, do gradiente de tensão superficial, onde normalmente se tem um fluxo no sentido do centro para a borda da poça de fusão, ou seja, da região de maior temperatura e menor tensão superficial para a região de menor temperatura e maior tensão superficial, isso quando se tem, de fato, o que é mais comum, que é um coeficiente negativo de tensão superficial, ou seja, quando a tensão superficial cai com a temperatura. Em situações com presença de tensoativos, por exemplo, aqui, né, o que a gente tem é uma inversão, não é uma inversão, é uma alteração aqui do comportamento, e se tem para essas temperaturas da poça de fusão um aumento da tensão superficial com a temperatura, né? Então, o fluxo que é impulsionado por esse mecanismo, ele inverte o seu sentido, certo? E além disso, tem também a própria pressão do arco, empurrando a poça para baixo, e a força cisalhante do arco plasma, quando realmente ele impacta na poça e é espalhado para os lados, né? Tudo isso impacta na formação da poça. E todos esses mecanismos também vão depender, como eu falei, da composição química, do gradiente de temperatura, da própria corrente de soldagem, das propriedades do arco, viscosidade, principalmente, que também depende da temperatura, do padrão de oscilação que a poça acaba assumindo, né? Da geometria da junta também. Se a poça tiver uma junta em V, ela vai se comportar em relação à transferência de calor e também a própria tensão superficial com a peça, né, na interface ali sólido-líquido, de maneira diferente do que se fosse um cordão sobre chapa. Então, realmente, mais uma vez, imagina se eu pudesse, através da simulação, simular todas essas condições, né? Em vez de realmente ter que fazer todos os ensaios sobre depósito sobre chapa, depois chanfro em V, depois chanfro em U, depois uma abertura diferente da outra, né? Então, de fato, mais um ponto onde a simulação tem um potencial muito grande para ajudar o processo de soldagem.
E aqui na direita, aqui embaixo, né, nós estamos vendo também um exemplo aqui do Bradstreet, né, para o processo Mig-Mag. Então, também a gente tem aqui as gotas, né, o processo em spray, as gotas causando uma grande penetração e havendo um fluxo aqui, ó, convectivo para trás, com grande intensidade, mas também um fluxo para trás de pequena intensidade na própria superfície da poça de fusão. Tá? Bom, tudo isso regido pelos parâmetros de soldagem, né, que nós podemos, então, simular em ferramentas de simulação. No caso do processo TIG, né, alimentado, eu trago mais esse outro exemplo aqui, né, de simulação. Então, aqui na esquerda, né, nós estamos vendo uma simulação do processo TIG autógeno, sem alimentação de material. Como é que fica a poça de fusão? Nós conseguimos ver aqui o perfil térmico, né, com as cores aqui, e esses vetores aqui mostrando realmente o fluxo, né, o padrão de fluxo aqui da poça de fusão. Ao passo que esse desenho, que a figura aqui do centro, né, num trabalho aqui do Tride, né, de 2012, mostra que todo o padrão, o perfil térmico da poça de fusão, né, muda quando se insere um arame. Então, nesse caso, está se inserindo arame, se realmente fez o modelamento aqui do arame sendo inserido e se simulou aqui como é que fica a poça de fusão quando o arame é inserido. Então, se muda aqui o perfil longitudinal de penetração, o perfil transversal de penetração, né, e a própria penetração da solda. Dá para ver aqui nos resultados simulados aqui embaixo. Né? Ou seja, menos penetração quando se coloca o arame. Tá? Basicamente, o que se tem é uma condução de calor da poça em direção ao arame. Tá? E na direita aqui, né, um trabalho do espanhol do ano passado, né, mostrando uma situação também muito similar, né? Só que aqui o que ele variou foi a velocidade de alimentação de arame, né? Como um parâmetro de entrada ali na simulação que ele fez. Então, em cima aqui nós temos o arame entrando com 5 metros por minuto e a poça com um determinado perfil de temperatura. E quando se aumenta a velocidade do arame, ou seja, a quantidade de material, né? Mantendo os outros parâmetros fixos, então se obtém um perfil de menores temperaturas para a poça de fusão. Certo? Com toda a implicação que isso tem na geometria do cordão e na própria metalurgia da solda. Tudo isso também dependendo dos parâmetros de soldagem, ou seja, que hoje ainda é muito estudado de maneira empírica e experimental, né? Com todos os seus custos. Então dá para ver mais uma vez os benefícios que a simulação pode nos trazer nesse caso. E além da poça de fusão e do arco elétrico, existe também muito importante aqui para os nossos processos, né? A física da transferência, quer dizer, ainda da poça metálica, tá? Estamos falando aqui da poça metálica, mas agora do processo Mig-Mag. Então, no processo Mig-Mag, ainda nós temos que considerar o próprio impingimento da gota com a sua energia cinética e com a sua temperatura e calor, né? Na formação da poça de fusão, na convecção da poça de fusão e na formação do cordão, né? Então, a gente tem aqui dois trabalhos, né, do Wang 2001 e um mais recente aqui do Komen, de 2018, mostrando na seção transversal e na seção longitudinal. Tá? Nesse caso, além também da composição química, gradiente de temperatura, corrente, como lá no caso do processo TIG, se tem também a se considerar que o momentum das gotas, que é a frequência com que as gotas impactam a poça de fusão, vezes multiplicado pela energia cinética dessas gotas e, claro, das propriedades térmicas das gotas. Tudo isso também dependendo dos parâmetros de soldagem. Agora sim, a própria transferência metálica também depende, né, as propriedades da transferência metálica dependem dos parâmetros e das propriedades do arco, né, dos parâmetros de soldagem e da propriedade do arco. Então eu falei, quando a gente estava falando sobre o Mig-Mag, da importância de se manter uma regularidade na formação da gota e na transferência da gota. Essa regularidade ela pode ser realmente impactada por vaporização gasosa, né? Pela própria composição química do gás, pelos parâmetros de soldagem. Então dá para ver aqui na direita, né? Por exemplo, aqui o pesquisador, o Origono, aqui o ano passado também, ele simulou como a vaporização metálica, o vapor metálico pode influenciar na forma da gota. Então aqui a gota já ficou assimétrica, ela não está mais simétrica.
Então a gota ficando assimétrica, todas as forças eletromagnéticas advindas da corrente e das linhas de corrente também ficam assimétricas, porque agora as linhas de corrente também já não estão mais simétricas ao redor do eixo do arame e do arco, né? Então isso acaba gerando todo aqui um perfil de uma distribuição da força eletromagnética, mas também da temperatura, né? E da própria pressão do arco aqui embaixo, né? Que acabam gerando uma característica globular, irregular aqui da transferência metálica. No exemplo aqui à esquerda, né, dá para ver a influência da adição de hélio, né, na temperatura da gota, na formação da gota e tudo mais. Tá? Então, tudo isso, os efeitos aqui, quer dizer, as influências aqui são as mesmas também ditas antes, né, composição química do metal, composição química do gás, gradiente de temperatura e também a própria geometria do ancoramento anódico na gota. Ok? Propriedades do gás na região anódica, vaporização metálica, tudo isso. Preciso dizer, né? Tudo isso dependendo dos parâmetros de soldagem. Mais uma vez, né? A gente seria muito benéfico realmente se numa ferramenta de simulação fosse possível realmente simular tudo isso, né? E além de poder simular, também poder validar, né? Através dos métodos de monitoramento que a gente vai ver, então, a partir do próximo item aqui. Ok? Então, vamos fazer uma pausa e já retornamos aqui, então, com as técnicas e a infraestrutura de cada técnica de monitoramento avançado em soldagem. Até logo, pessoal!